Boa noite, pessoal. Hoje eu tô aqui mais uma vez fazer um vídeo sobre no meu canal Conhecimento Global. Não esqueça de se inscrever e deixar o like para ajudar nós a poder fazer mais vídeos. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da Bíblia, das minhas teorias e o que eu penso sobre as pregações de alguns pastores. E a partir desse vídeo a gente acaba fazendo algumas perguntas que vai ter algumas respostas a partir do decorrer do tempo. Bom, pessoal, o que mais as pessoas mais falam aí que mais se preocupam hoje em dia? Qual que é a maior preocupação do povo hoje em dia, do pessoal que segue os mandamentos aí, que segue a doutrina, que segue o amor, a paz, os caminhos de Jesus Cristo? Bom, o que eu tenho pro meu pensamento, que é meu pensamento, não estou dizendo que é para todos pensar igual a mim e nem dizer que eu sou o dono da verdade. Mas o que eu tenho pensando é o seguinte: o pessoal mais fala, segue a igreja para quê? Segue a igreja porque tem um objetivo. Estuda a Bíblia porque tem um objetivo. Todo mundo faz isso com um objetivo único. Um dia ir para o céu. Um dia morrer para o céu, claro. O Velho Testamento diz que você não cumprir os mandamentos, você com certeza você vai para o inferno porque você está indo contra as leis de Deus. Mas por que as leis de Deus era tão rígida naquela época que as pessoas não conseguiam cumprir? E naquela época, no Velho Testamento, a maioria do pessoal ia para o inferno, no entre aspas, né? No bons pensamentos, assim, cristão e evangélico. Era o que a maioria das pessoas... Ou aquele que tinha algum animal para sacrificar no Velho Testamento, acaba indo para o céu porque seus pensamentos, os seus pecados eram pagos a partir daquele animal que era morto, e a fumaça subia para o céu. Então, se o vento tivesse para lá e para cá, é capaz até que não seja aceito o teu sacrifício. E assim, os ricos que tinham bastante gado, que tinham bastante ovelhas e tal, acabavam sendo perdoados muito mais vezes do que o pobre. Que o pobre não tinha até nenhum animal, a não ser domésticos, que também era muito raro naquela época. Então, o que o povo fazia? Os ricos podiam pecar e os pobres não podiam pecar, né? E os pobres eram, bem dizer, escravizados pelo pecado. Que, eu pequei, eu vou viver com esse pecado porque eu não tenho nenhum animal para sacrificar, então, entre aspas, vou para o inferno. Só que Moisés lançou as leis se tornaram velhas. Por quê? Porque o povo, a carne, o ser humano que foi criado para manipular as leis, como se você se sentisse confortável ou acomodado com uma coisa, mas de repente você viu que já enjoou, já não aguento mais e tal, e acaba mudando, você mesmo muda uma coisa que não era para ser mudada, uma regra básica ou um fundamento básico, que o pessoal aboliu e tal. Então chegou um ponto que as leis ficaram velhas, as leis ficaram ultrapassadas, as leis de Moisés. E como Jesus, Deus, o Criador, começou a ver que, poxa, tanto o rico quanto o pobre deveriam de ter o mesmo sacrifício. Então, além de Jesus ser o sacrifício dos nossos pecados, ele foi o sacrifício que igualou a nossa classe, tanto o rico quanto o pobre. Não importa se um pobre vai para o inferno, ou se um pobre vai para o céu, ou se um rico vai para o inferno, ou se um rico vai para o céu. Não importava naquela época, depois que Jesus teve essa vinda para morrer pelos nossos pecados. E quando Jesus veio morrer pelos nossos pecados, assim, eu digo que se ele morreu, se ele venceu a morte na cruz, ele venceu Satanás morrendo na cruz pelo nosso pecado, porque Satanás jamais imaginou que ele ia chegar ao ponto de morrer por nós. Satanás imaginava que ele chegava no ponto ali, perto da cruz, ele ia desistir. Não vou querer mais Deus, acho que eu... Não, então ele até o último minuto. Até houve a dúvida, alguns podem dizer que teve dúvida, que Jesus olhou para o céu e falou: Pai, por que me abandonaste? Babá. Mas por quê? Por que houve a dúvida? Por que Jesus falou aquilo para os céus? Por que ficou relatado que ele falou que Deus tinha abandonado ele? Pai, por que me abandonaste? Mas por quê? Então tem muitas perguntas que o povo, a Bíblia também, ela não explica concretamente, explica de uma maneira difícil para você entender e você entende de várias formas. Sendo que é tão simples, e Paulo e Jesus Cristo, em Mateus, Marcos, Lucas e Atos dos Apóstolos, e Paulo nos Coríntios também disse que a Bíblia tem que ser interpretada da maneira mais fácil, o que vem do coração, o que vem do Espírito do coração. Depois da cruz, a gente lê bastante o Velho Testamento para ter uma base do que foi, de como era,
mas eu não levo à risca o que o Velho Testamento me diz me levar. Por quê? Porque o Novo Testamento Jesus já disse: eu vos trago um Novo Testamento. E quando Jesus fala de um Novo Testamento, ele se encaixa todos os outros testamentos dentro desse testamento novo que ele trouxe. Porque aquele que ama a si mesmo não vai fazer roubar o teu próximo, porque como roubasse a si mesmo, não vai matar, porque só vai matar a si mesmo. Você vai olhar para cobiçar a coisa do próximo, você não vai estar cobiçando a si mesmo. Então, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, esse mandamento Jesus trouxe para complementar e a gente se desprender da prisão do Velho Testamento. Por quê? Senão ele não veria com o novo, se fosse para nós continuar lendo o antigo. Tanto é que quando você lança um livro, o primeiro livro, a primeira enciclopédia, você vai ver lá a primeira, depois que todo o povo leu, ficou velho. Vai surgir a segunda, a terceira, mas no caso da Bíblia surgiu só a segunda, que foi o Novo Testamento. Do velho veio para o novo. O Novo Testamento, Jesus nos ensinou a maneira fácil de segui-lo, fácil de amá-lo. Ah, mas o problema de você seguir pela graça, pelo amor e pela graça, você vai ser mais difícil, porque você tem que se arriscar. Não. Jesus já disse, meu fardo é leve. Meu fardo é leve por quê? Porque os pecados do Velho Testamento eram muito pesados. Muito pesado. Quase ninguém conseguiria carregar os pecados do Velho Testamento. Então o Novo Testamento veio porque Jesus falou, o meu fardo é leve. Quem crê em mim viverás. Basta que crê em mim que estará salvo. Basta crer. Então, por que Jesus veio? Porque Jesus veio sabendo que nós era pecador. Meu ponto de vista. Eu não preciso me prender numa prisão de uma igreja ou de uma... Sim, eu posso estar numa igreja por estar com reuniões de pessoas boas, de amigos, e estar em harmonia. Tá, mas eu não preciso também colocar na minha cabeça que eu indo para a igreja vou ser salvo. Não tem para quê. Porque quando Jesus veio nas sinagogas, aqueles que viviam debaixo do Velho Testamento, nenhum foi salvo. Eu creio que porque os seguidores de Moisés, que naquela época que crucificou Jesus, ele tinha os seguidores da igreja, as igrejas as sinagogas eram cheias, porque Jesus ia lá para tentar desmentir as pregações deles do Velho Testamento. Então por que no tempo de hoje a gente tem que seguir o Velho Testamento? Vocês concordam? Eu não sei, talvez eu possa estar enganado, mas por que Jesus chegou lá e deu lição de lei para eles, entendeu? Colocou eles no lugar deles, sem Jesus nunca ter lido a Bíblia, porque ele já nasceu com o conhecimento, porque ele é a palavra, ele é o conhecimento. Então, por que Jesus veio para, vamos dizer assim, desmentir as pregações, desmentir o caminho que naquela época eles estavam seguindo, que era o povo de Moisés? Não estou dizendo que Moisés é errado, jamais. Moisés fez o certo, mas quem errou, quem começou a transformar as leis de Moisés em leis a favor da carne humana, foi o próprio ser humano, não foi Moisés. Jesus veio por quê? Porque ele veio para libertar aquele povo que estava sendo escravizado, o povo que não tinha religião, o povo que simplesmente ele queria amar Jesus, mas não podia, por quê? Porque não era permitido, ele não tinha nada a oferecer. Eles não tinham nada a oferecer. Mas nos tempos de hoje acontece isso. Por isso que Jesus veio. Porque Jesus veio para falar: eu morro pelo pecado de vocês. Eu levo o pecado para que vocês... Porque Jesus já disse que nós pecaríamos, nós ia cometer pecado, nós íamos errar. Já está escrito na Bíblia que a gente ia ser pecador, que a gente ia errar. Certo? Então, se Jesus falou que eu ia pecar, que eu não ia conseguir viver sem o pecado, por que eu tenho que me preocupar com o meu pecado e não deixar de amar Jesus? Porque se eu parar de pecar, eu posso amar Jesus. Mas se eu não pecar, não adianta eu amar Jesus, porque eu estou pecando. Sendo que Jesus disse na parábola, qual que amou mais ele? O patrão, no caso, o patrão. É uma parábola de Jesus que diz que o patrão tinha 2 empregados. Um devia 500 de dinheiro, o outro 50. Quem amou mais o patrão na hora que ele perdoou a dívida? O que tinha 500 porque tinha mais pecado? Assim era naquela época. Quem mais amava Jesus eram aqueles pecadores que tinham pecados, porque Jesus morreu pelos pecados deles. É a mesma coisa que Jesus falasse para mim: Marcelo, eu estou morrendo por você. Não precisa você se preocupar. Se você não conseguir se livrar dos seus pecados, paciência. Mas você não deixa de ser meu, porque você é minha propriedade, porque eu morri por você, eu comprei você. Eu sou propriedade de Jesus, eu não posso dizer que eu sou de outra coisa, que eu vou para o inferno, porque como que eu vou para o inferno sendo que eu sou propriedade de Jesus? Eu não vou para o inferno, não sou propriedade do diabo. Sou propriedade de Jesus. Jesus me salvou pela morte dele. Se eu não posso cometer pecado, isso é uma coisa minha que
Eu posso parar para pensar que no mundo tudo me convém, mas algumas coisas não é lícita, que Jesus diz na Bíblia. Mas por que que não é lícito? As coisas que me envergonham. Assim como me envergonha eu, vai envergonhar meu pai, minha mãe, meu Deus e minha família. Então, muitas coisas que não me alisto, eu não vou matar porque eu acho feio isso, minha família não vai gostar e Deus também não. Então, Deus ponha isso como, coloca um exemplo, seu pai e sua mãe. Eu não vou cometer roubo porque vai envergonhar minha família. Eu não vou mentir porque vai me envergonhar também perante a mim. Porque eu sei, entendeu? Muitas coisas que não é lícito, você não vai cometer. Se você, é claro, mas agora tem alguns pecados que Jesus vai falar para você que você não vai conseguir se libertar. Pecados da carne, porque Paulo já disse em Coríntios, a nossa maior briga é contra a nossa carne, porque Jesus já venceu Satanás na cruz. Eu não tenho medo do diabo vir me perturbar ou eu culpar o diabo, porque onde os cristãos evangélicos têm o costume de culpar o diabo para tudo. Ah, porque o diabo fez isso, ah, porque o diabo está na vida do fulano, ah, porque o diabo está na vida do ciclano. É mentira, cara, é mentira. O diabo não está na vida de ninguém. O diabo está no inferno acorrentado. O que está hoje em dia no mundo prejudicando nós é a nossa própria carne. A gente morre com rancor, com tristeza, leva Jesus Cristo com a gente transforma isso e fica perturbando os nossos parentes, nossos amados próximos. Porque a nossa negatividade prejudica os outros. Eu vou dizer para você, eu cometi o mal, eu vou culpar o diabo por quê? Eu que fiz o errado, eu que errei. Eu tenho que fazer o errado e falar que foi o diabo e depois admitir fazer o certo e falar que foi coisa de Deus? Eu não sei para onde que eu vou, se eu fico para lá e para cá, então eu ando no meio. Porra, decida onde você vai, se é para um lado ou para o outro, no meio ninguém fica. Então, se eu digo para você que eu sou salvo pelo amor, pela graça, porque eu amo Jesus, mas os meus pecados, ele não vai olhar pelos meus pecados, porque eu sei como eu sou pecador e eu sei que eu aceito o meu pecado. Por quê? Porque eu aceito a cruz. Eu aceito que Jesus morreu por mim. Porque se eu disser que eu não tenho pecado, eu vou dizer que Jesus não morreu por mim. Porque Jesus morreu pelos pecadores, ele não morreu por aquele que está salvo. Jesus não morreu por aquele que vai dizer lá na frente da igreja que eu sou o bispo e eu digo para você que o bispo tem que ser perfeito para falar de Deus. Eu não vou falar isso jamais, porque eu não sou um cara perfeito. Eu sou um pecador, porque eu sou amado. Porque Jesus morreu por mim. Jesus não morreu por aquele pastor que diz que é perfeito. Porque ele não é perfeito. Mas ele dizendo que ele é perfeito, ele não vai ser salvo, porque Jesus disse que ninguém iria ser perfeito, ninguém iria viver no mundo sem cometer pecados. Porque para a gente viver, para a gente ser feliz, a gente tem que aceitar os pecadores que estão ao nosso redor. Se a gente não for aceitar, eu vou dizer para você que eu ser um pecador, as pessoas se afastam de mim, mas se eu for para a igreja, as pessoas vão me adorar, vão me olhar com outros olhos, não é negativo. Jesus nos aceita do jeito que ele é. Ele nunca fez diferença de nada, de roupa, de aparência, de nada. Então por que eu tenho que me preocupar com a minha aparência? Tenho que me preocupar com quem eu sou? Na verdade, você está assistindo esse vídeo agora, deve estar pensando, esse cara com cara de bandido, sei lá, um cara de louco, não sei. Mas eu digo pra você, eu tô com a minha cara que Jesus deu pra mim, que Deus fez pra mim. Essa cara é a que ele me deu. Ele me achou bonito, me achou perfeito. Ele me deu isso aqui. Então, você que tá me criticando, com certeza não tá feliz com o que você é. Porque eu sou feliz com o que eu sou. Eu aceito o que Jesus tem pra mim. Eu sou que nem aquela semente que Arão disse pra Moisés no monte. Eu aceito o que eu sou. Se a minha aquela semente vai ser plantada e virar uma árvore, eu aceito ser uma árvore. Se ela não ser plantada e ficar o resto da vida guardada na gaveta, é a vontade de Jesus, eu vou ficar o resto da vida guardada na gaveta. Mas eu não vou me preocupar com os meus pecados e deixar de amar Jesus, deixar de falar do meu amor que eu tenho por Jesus. Ah, você está falando, mas você é um pecador, está saindo as palavras da boca do pecador, mas a Bíblia não diz que Jesus usa quem ele quiser, até um bandido, até um criminoso. Então pare de falar mentira. Pare de falar que Deus não usa o pecador, que Deus usa quem ele quiser. Deus é o dono, usa até uma flor. Se ele fazer uma folha falar para você, ele vai falar. Ele é Deus, cara. É Jesus, velho. Jesus é mais poderoso. Jesus, eu creio mais no Jesus, que foi o que morreu por mim. Eu não creio mais nada. Eu creio só no Criador, que ele é o Criador. Mas eu não creio que ele me salvou, ele me fez. É que nem um pai que põe um filho no mundo, mas quem cria é o padrasto. Jesus me comprou, me aceitou. Deus no Velho Testamento não me aceitou. Porque diz que o povo de Deus é o povo de Israel. Certo?
Eu não sou de Israel, eu sou brasileiro. Jesus disse: eu morri por todos vocês, por todos em geral, em global, certo? Jesus morreu por todo o ser vivo. Deus disse bem certo no Velho Testamento: o povo de Israel é o povo dele. Jesus diz também: o povo de Israel é o povo de Deus. Mas todo aquele povo que me amar, todo aquele que me amar será salvo. Todo aquele que crê em mim será salvo. Todo aquele, se diz em geral, em global. Qualquer ser humano que vive. Até se existir vida fora do planeta, se amar Jesus lá em Marte ou em Júpiter, ou que eu creio que já tem isso, então serão salvos. Por que Jesus diz que eu vou preparar os lugares, vou preparar a casa, vou preparar, e na morada do meu pai tem várias moradas. Por que ele falou isso? Porque ele falava já dos planetas que já estão habitados. Que Jesus já está fazendo classificação, Jesus já está separando o trigo do joio, Jesus já está separando. Assim como Satanás foi implantado no meio do trigo, que Deus, tudo foi um plano dele, que nada acontece fora dos planos de Deus. Por isso que eu falo que Deus colocou Jesus para ser sacrificado e Satanás para ser o opressor. Mas porque ele já sabia, ele já foi um plano dele. Ou você acha que se Deus diz na Bíblia, no Velho Testamento, que ele é o Deus do onipotente, onisciente, onipresente, ele é o Deus de tudo. Você acha que ele ia deixar Satanás fazer uma conspiração contra ele? Convencer a terça parte dos anjos contra ele? Sinceramente, vocês acreditam nisso? Porque a Bíblia foi escrita por mãos de homens que não eram homens de Deus. Quem ditou a Bíblia foi pessoas de Deus, profetas. Mas quem escreveu, porque os profetas não sabiam nem ler. Fala bem a verdade, os profetas não sabiam nem ler. Nunca foram numa escola naquela época. Quem saberia escrever eram os escribas. Então, vocês acreditam na mão escrita, não era a mão de Deus. Quem me garante se foi escrita da maneira correta? Entendeu? Então, eu digo para vocês acham que Deus ia deixar eles ser enganado, passado para trás assim, com Satanás, Lúcifer, ia manipular todo o povo, fazer a conspiração e Deus não iria ficar sabendo, sendo que ele é onisciente de tudo, do passado, do presente e do futuro? Como que ele vai deixar Lúcifer convencer? A partir do momento que Lúcifer abriu aquele pequena fagulha de pensamento negativo, Deus já ia fazer, opa, vem aqui. Acabou. Ninguém nunca ia sonhar que existiu Lúcifer. Mas não. Tudo foi um plano de Deus. Tudo foi planejado por Deus. Porque é fácil você ter todo mundo do teu lado que te ame, porque você criou tudo aquilo para te amar. Mas e a dúvida? A dúvida que eu mesmo estou ponhando na cabeça de vocês foi a dúvida que Deus põe na cabeça dele mesmo. Mas e se tivesse a opção deles amar outros? E se você tivesse a opção de amar outro pai ou outra mãe, você amaria? Claro que amaria. Ah, meu pai e minha mãe, eu não sou muito fã deles e tal. O pai e a mãe do vizinho ali, cara, os pais deles é 10, é top. Cara, eu queria um pai que nem aquele. Claro, velho, é normal. É o ser humano. Paulo diz, em Coríntios, eu quero fazer o bem, mas minha carne me impulsa a fazer o mal. Entendeu? Então eu digo pra vocês, você acha que Deus ia deixar ser passado para trás? Não, tudo foi um plano dele. Tudo foi um plano, foi tudo cogitado, foi tudo planejado. Deus é muito calculista, Deus é matemático, por isso que todo o universo gira e as colisões que acontecem no universo, tudo é programado por Deus. Porque, cara, a velocidade que corre o universo era para gerar explosões a cada um bilésimo de segundo. Mas não acontece por quê? Porque tudo é planejado. Nós estamos há 65 bilhões de anos vivendo no sistema solar e até hoje nós fomos atingidos por alguns pequenos meteoros que extingiu os dinossauros, até hoje não extingiu os seres humanos. Puxa, você acha que quem protege o planeta é um Deus que protege só a Terra? Não, cara, ele planejou o universo inteiro. O universo inteiro gira de acordo com o que ele quer. O dia que ele não quiser mais, vai acabar tudo. Mas por enquanto ele quer tudo, ele quer saber tudo, ele quer tudo que foi planejado, ele quer que seja cumprido. É a mesma coisa que eu digo para vocês. Lúcifer soltou a dúvida, né? Deus poderia ter deixado. Deus deixou Lúcifer convencer a terça parte e baniu
a terça parte Lúcifer do céu. Porque ele sabia que ele ia banir mesmo, para deixar dúvida nos outros que ficaram. Os outros anjos que somos nós, decidimos ficar com dúvida, mas não traímos Deus. Nós ficamos com dúvida, aquele negócio na cabeça. Pô, mas Lúcifer falou para aquela terça parte dos anjos, eles convenceu eles, eles foram. Mas o que será que Lúcifer falou para eles? O que o Lúcifer falou para eles? Aí Deus pensa. Lúcifer, vocês querem saber o que Lúcifer falou? Então o plano é esse, o plano é vocês. A partir do momento que vocês estão com dúvida, eu não posso deixar vocês com dúvida. Quem vai amar Deus com dúvida? Ninguém. Deus não vai aceitar um amor com dúvida. Então o que ele fez? Ele pegou e fez o trato que ele fez com todos os anjos. Todos vocês vão descer, vão morrer, vão se encarnar, todos vocês vão nascer e vão passar por tudo isso. Vão sofrer, vão ter que nascer primeiramente, né? O parto, vão ter que fazer partos também, né? Gerar vida, né? Então, alguns anjos femininos iam ter que parir, alguns anjos masculinos iam ter que sofrer. Então, foi isso que aconteceu. Ele falou, não, vocês vão nascer, já que vocês querem provar a carne, vocês querem ser carne, porque vocês são espírito, mas vocês querem ser carne, vocês querem sofrer na carne, eu vou mandar vocês um por um. Até o último anjo nascer na terra, não quebra o meu pacto que eu vou fazer com vocês agora. Todos vocês vão nascer, vão morrer lá na terra e vão voltar aqui para o céu. E vão se arrepender de ter nascido. Só que daí os outros anjos que estão para nascer aqui vão querer não nascer mais. Mas não vão poder. Porque já é o plano do homem. Já é o plano de Deus. Então qual que foi o plano? Vocês todos vão nascer. Todos. A hora que começar a nascer, vocês vão ver como é sofrida a carne e vão querer retornar. Só vão poder retornar depois que passar a dor da morte. Quando voltar, alguns anjos vão olhar para trás e vão falar, peraí, mas agora eu desisti, Senhor. Não, mas agora o plano já foi feito. Eu não quebro, a aliança que vai ser feita, eu não vou quebrar. Deus nunca quebrou uma aliança. Quem quebra as alianças é o homem. O homem quebra uma aliança. O homem desfaz um casamento, o homem desfaz uma amizade, o homem quebra a aliança com Deus, mas Deus não quebra nada. Então Deus foi perfeito, Deus foi perfeito. Eu não digo para você que quem morreu por mim foi Jesus, mas Deus foi o Criador, Deus criou o homem para ser perfeito. O homem que foi lá e tanto ele bernear, tanto ele infernizar Deus, tanto ele pedir coisas que ele nunca aprendeu, né? Porque Deus fez o homem para ele dar tudo para o homem. Assim como se um pai tem condição, o pai dá tudo para um filho. Mas Deus também. Deus fez para dar tudo para o homem. Mas o homem sempre queria mais e mais e mais e mais e mais. E chegou ao ponto que ele desejou o pecado, porque já não tinha mais. Assim como Salomão. Salomão teve 700 mulheres, não se contentou com as 700 mulheres, ele teve com as concubinas dos anciões, do templo sagrado. Então, Salomão foi o rei mais foi um dos reis que fez foi amado por Deus. É mais amado não, porque Davi foi o rei mais amado, o rei mais perfeito, o pai de Salomão. Mas eu digo para você, Salomão foi muito importante. E mesmo assim ele foi corrompido. Está no livro de Salomão, vocês podem acompanhar. Vocês vão descobrir que Salomão foi corrompido. Deus só manteve Salomão no poder de rei por o pai dele. Mas não por ele. Por ele, depois está lá no Salomão que Deus pega, tira o reino do filho de Salomão e dá para o empregado. Então, eu digo para vocês, há muita coisa que tem que ser explicada, muita coisa, só que é coisa simples de entender. Jesus veio para explicar as coisas simples. Eu vou morrer pelos pecados, vocês não precisam sofrer mais achando que vai para o inferno. Cara, não tem mais inferno, velho. Não tem mais inferno. O que tem é a gente aceitar que a gente é propriedade de Jesus Cristo. E que a gente é um ser que agora somos salvos pela morte. Eu não vou dizer para você que eu não sou salvo, porque daí eu vou estar anulando a morte de Jesus. Ah, por causa dos meus pecados eu não vou para o céu. Mas peraí, mas Jesus já morreu por teus pecados? Você está falando que Jesus morreu em vão? Eu preciso parar de cometer pecado? Claro que eu preciso, velho. O pecado me envergonha. Só que se eu não consigo parar com um pecado meu, eu não vou me escravizar naquilo ali, porque Deus não vai me aceitar, sendo que Deus me aceita do jeito que eu sou. A Bíblia diz isso. Se eu vou parar
de usar uma droga, se eu vou parar de cometer alguns pecados, isso aí é Jesus, é Deus que vai fazer comigo. Agora não tenho que ninguém falar pra mim que eu tenho que parar. Não, não tenho que parar pra ser salvo. Eu tô salvo já, velho. Eu sou salvo. Pelo amor, pela graça. Mas eu não sou... Ah, mas mesmo assim, você tá salvo pelo amor, pela graça, mas você não pode cometer pecado. Então, por que Jesus morreu então? Por que que o homem morreu pelos meus pecados? Por que que o homem morreu? Porque ele sabia. Se o Marcelo não pecar, então não precisa. Se o povo que for nascer depois do Velho Testamento não pecasse, então Jesus não precisava ter morrido. Ele não morreu pelo pessoal do Velho Testamento. Jesus não morreu, não foi sacrificado por aqueles que já morreram. Se não, como que Deus vai perdoar? Como que Deus vai aceitar um sacrifício de alguém que está oferecendo um sacrifício a alguém que já está morto? Não, cara. Jesus morreu pelos pecados daqueles que nasceu depois da cruz. Antes da cruz, quem responde antes da cruz é o povo de Moisés e vai ser julgado. Vai ser julgado antes da cruz. Agora depois da cruz, não. O maior sacrifício do mundo já foi pago. Simplesmente Deus, Jesus, veio e falou para o diabo: Satanás, o que você quer para que todos a partir da cruz que nasça seja meu? Mesmo que cometa pecado, não interessa, o problema é meu, eu que resolvo com eles, mas eles são meus. Satanás falou: eu troco tudo isso pela sua morte, pelo seu sofrimento, pelo seu sangue, pelo teu perdão, pelo teu... Ele queria até ser perdoado ele queria ser amado, ele queria ser adorado, ele queria que Jesus adorasse, ele amasse ele. O diabo queria isso, o diabo fez tudo, Jesus aceitou tudo isso. Jesus aceitou o sofrimento, Jesus aceitou coisas que ele só admitiria sofrer se fosse pelo Criador, por Deus, pelo que criou ele, pelo pai dele, digamos assim. Mas você acha que ele ia aceitar se ajoelhar perante a Satanás, perante o homem, ser chicoteado, cair, ser levantado, tomar vinagre, passar por tudo aquilo que ele passou em vão, para chegar hoje e falar que eu vou para o inferno porque me pecar nos meus pecados, sendo que Jesus já foi lá, trancou Satanás no inferno até o dia do julgamento dele, lacrou o inferno e levou a chave para o céu. Agora eu digo para você, como que eu vou para o inferno sendo que ele está lacrado, está fechado? Ele está fechado. O inferno não está aberto, o inferno está fechado, só vai ser aberto daqui a algum tempo, quando for aberto, quando Deus permitir que o diabo seja solto. A Bíblia diz que a besta vai ser solta. A besta é um besta do diabo, é o besta de Lúcifer que traiu ele. Agora a besta de 7 cabeças, isso aí é tudo coisa da Bíblia, loucura de cristão e de evangelho. É uma forma, uma simbologia de Satanás, é uma simbologia de dizer para Lúcifer: Lúcifer, você foi bobo, você foi um besta em me trair, em cometer, em aceitar o pecado. Porque Jesus não morreu por Lúcifer, senão ele seria salvo. Antes da cruz, se ele morresse pelo povo, antes da cruz ele morreria e todos seriam salvos, até Lúcifer, até os anjos caídos. Não. Jesus morreu por aqueles depois da cruz. Aqueles que morreram antes da cruz, aqueles que são inocentes antes da cruz, vão ser julgados, vão ser inocentados. Aqueles que cometeu o pecado antes da cruz, vai ser julgado, vai ser condenado. E vai ser apagado, não vão ficar no inferno. A Bíblia diz que vai ser apagado, o diabo vai ser aniquilado, apagado. Todo ser mal, toda força má vai ser apagado, eliminado, não vai existir. Nunca vão saber que existiu. Certo? Você não vai lembrar que você teve um pai pecador, um filho pecador, uma mãe pecadora. Não, você não vai nem saber que existiu. Simplesmente você vai estar numa outra vida, vivendo num outro planeta, sem nem fazer ideia. Nem vai imaginar. Porque Deus não quer levar o mesmo erro para o paraíso, para outros planetas que são chamados paraísos. Porque a Terra era para ser um paraíso. Mas o homem transformou numa guerra, Mas existem outros paraísos, outros lugares maravilhosos que tá aguardando pessoas que merecem aquilo. Não pessoas que tiram a vida de criações, de animais, cortam uma árvore, destrói a natureza, mata, rouba, faz o mal. Essas pessoas aí vão ficar nessa imundícia que é esse planeta, que fizeram esse planeta, o que estão fazendo, né? Vai virar. Ainda está perfeito, mas ainda estão destruindo tudo. Estão acabando com o planeta, estão acabando com a mãe natureza. Sendo que vocês não conseguem perceber que a Bíblia diz
Deus é o pai. Mas e a mãe? Nunca ninguém se perguntou por que Deus é um ser masculino? Porque Deus é o pai. E ele é o procriador. Os planetas são a mãe. A mãe, nós viemos do pó, ele fala, nós viemos do barro. Nós nascemos da terra. A terra é a mãe. A terra é a nossa mãe. Nós estamos pegando nossa mãe, arrancando os cabelos dela, como se fossem as árvores, as florestas. Estamos tocando fogo no cabelo dela. Estamos tirando o petróleo, o núcleo da terra, que é o sangue dela. Estamos extorcindo. Estamos tirando a água, que é os pulmões, que é o que faz ela respirar. E estamos destruindo a água. Nós estamos destruindo tudo, construindo, infectando esse planeta. Porque eu digo para vocês, o ser humano é que nem uma bactéria. Ele está infectando o planeta, está destruindo a mãe natureza, a mãe. Isso é a maior verdade, cara. Hoje em dia você vê tantas coisas aí na televisão aí que tá divulgando, que estão destruindo, que estão acabando, e isso aí é só um terço do que está acontecendo, porque por debaixo dos panos está acontecendo muitas e muitas coisas. Eles não divulgam tudo, porque eles têm medo que o impacto que venha sobre nós, a gente acaba ficando doido e não tenha suficiente pessoas conscientes para suprir, para conter as pessoas que ficam doidas, loucas. Não tem. É a mesma coisa de você falar para você que tem 1000 pessoas para um policial. Como é que o policial vai conter aquelas 1000 pessoas? Não existe como. O policial pode ser o policial mais forte do mundo, mas 1000 pessoas ele não vai conseguir conter. É a mesma coisa que o povo, que a mídia, que o governo, que os empresários, que o povo grande faz. Eles escondem toda a verdade. Porque nós somos que nem gado para os poderosos. Jesus já disse, Deus já disse na Bíblia. É mais fácil um elefante passar pelo buraco de uma agulha do que um rico. Porque o rico ele está apaixonado pelo dinheiro dele, apaixonado pelas coisas dele. Não vou dizer que ele está errado, porque ele batalhou para aquilo. Só que mais do que o dinheiro, do que nossas propriedades, nós temos que amar Jesus Cristo. Mais do que tudo isso aqui na terra que é consumido pela traça, pelo ferrugem, a gente tem que amar Jesus. Porque é a partir dele que a gente vai conseguir chegar ao céu. A partir do momento que você chega ao céu, você tem que comprar teu terreno no céu, você tem que plantar a tua árvore e gerar frutos nela. Ou você quer ser o fruto de uma árvore lá no céu? Tem muita gente que é fruto, vai ser fruto de uma árvore lá no céu. Eu quero ser uma árvore lá no céu que vou dar frutos. Um dia Jesus chegar em mim e falar: árvore que dê fruto merece ficar. A árvore que não dá fruto será cortada, assim como a figueira. Então eu penso, é muitas coisas que tem para falar. Eu acho que num vídeo só não vou conseguir falar tudo. Mas conforme vai tendo visualizações e compartilhamentos e se inscrever no canal aí, eu vou acabar fazendo mais vídeo. Mas tem muita coisa, cara, que a Bíblia diz, cara. É muita coisa, é impressionante. Eu ia ficar falando aqui uns